Ok. Boa noite, então, para todos vocês. É uma alegria estar aqui de novo com vocês, novamente. Que bom que todos estão aqui, né? Hoje, na semana que vem, hoje eu tenho certeza que não vai dar tempo para nós terminarmos o assunto de hoje, que é de propaganda eleitoral, né? Então, não, Giovana, hoje nós não vamos colocar uma atividade para vocês ainda, né? Semana que vem eu vou deixar uma atividade postada para vocês. Hoje não tem atividade nenhuma. É que hoje nós vamos começar um assunto novo, né? Nós vamos começar um assunto de... Boa noite, Francisco. Com o tema propaganda eleitoral. Como o assunto tem muita coisa para a gente falar, não dá para a gente terminar esse assunto hoje sobre propaganda eleitoral, porque ele é bem extenso mesmo, bem extenso, tá? Vou pegar a Constituição. Bom, gente, domingo agora, o que vai acontecer domingo, gente? Gente, o que vai acontecer? Deixa eu escolher alguém aqui. Eleições, né? Então, muito bem. Nossas eleições vai começar agora, né? Então, nós vamos... Deus, professor. Hã? Professor, Sim. é Patrícia. Deus me livre desse trem de eleição. Aqui na minha cidade o trem tá pegando fogo. Tomara que acaba logo, pelo amor de Deus. Você mora onde, Patrícia? Em São Francisco de Goiás. Não, mas Deus me livre. Para vocês acabam aí domingo, né? Não tem jeito. Aqui para nós, nossa cidade vai ter segundo turno, provavelmente vai ter segundo turno, então só final do mês, só dia 25, né? Se na minha cidade tivesse segundo turno, eu ia para uma clínica de repouso, que eu não aguento mais. É dia 15 e dia 29, né? Outra eleição nossa, segundo turno. Aqui vai dar segundo turno. Bom, enquanto o pessoal está entrando, eu não posso falar. Não vou falar. Mas te dou algumas dicas, né? Naquele candidato que um dia já representou e governou o país por longo tempo, esse eu não voto. É uma pessoa muito boa, extremamente boa, capaz, mas o partido do qual ele representa não me serve. Então, esse eu tenho certeza absoluta, certeza absoluta. Né? Então, estou te falando quem que eu não vou votar, certo? Outras pessoas também, ou outros que caíram, mais uns 3 ou 4 que caíram de paraquedas aí, de paraquedas, que nunca fez nada, que nunca nem trabalhou com política, tem um deles aí que está fazendo uma campanha aqui na minha região, hoje está tendo uma carreata, né? Fiquei até preso ali nessa carreata. Né? Então, também não vou votar. Eu sei que de algumas dessas pessoas que de 6 meses para cá, tá tudo bem, Micaele. Tudo bem. Então, gente, as nossas eleições é semana que vem, né? E eu queria, boa noite, Cristiane, e eu queria, como professor de Direito Eleitoral, como professor de Ciências Políticas, como professor também de Direito Constitucional, então, eu me sinto no dever de, antes de entrar na nossa disciplina especificamente, falar algo com vocês rapidinho sobre a eleição, basicamente sobre o voto que vocês deverão, que deverão acontecer, a votação que deverão acontecer domingo, né? Então, eu preciso comentar algumas coisinhas rapidamente com vocês. Eu quero falar para vocês que participem ativamente deste processo eleitoral. Vá às urnas.
Vá às urnas domingo, independentemente de partidos políticos, de candidatos, escolha um, vote. Vote em um, participe deste processo, não deixe de participar. É importante a participação de cada um de vocês neste processo todo. Todos nós aqui queremos ver dias melhores. E para nós termos dias melhores, certamente vai passar pela política, né? Então, nós estamos vivendo em um momento tão difícil com essa pandemia e as consequências ainda são muito, que virão ainda são muito fortes, né? Então, nós precisamos do mundo político e nós precisamos participar ativamente. Então, eu conclamo a todos vocês para participarem ativamente deste processo domingo. Vá lá, escolha um candidato, tá? Escolha um candidato, não vote em branco, como nós na última aula nós falamos com vocês. Não vote em branco, não vote nulo, participe. Nenhum candidato te serve, vote no partido, mas participe ativamente deste processo, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês. E o segundo ponto que eu gostaria de falar aqui agora é que para vocês que vão participar deste voto, tá? Que vão participar deste processo, que possam votar e votem com consciência, tá? Votem com consciência. É preciso que todos nós votemos com consciência, que escolhemos um candidato que escolha um candidato do qual você tem afinidade, que escolha um partido político do qual você tem afinidade, mas preste atenção em alguns requisitos básicos que nós estamos falando com vocês desde agosto, desde o início das aulas. É preciso que nós tenhamos uma consciência crítica da realidade. Nós precisamos buscar aí buscar um entendimento deste mundo da política e escolher candidatos, né? Escolher candidatos aí que busquem realmente os interesses da comunidade. Eu gostaria de reforçar aqui o que eu estou querendo dizer com voto consciente, né? Algumas práticas são muito importantes vocês observarem na hora que vocês deverão definir um voto lá nas urnas, um voto consciente. Então, alguns passos muito importantes, e eu gostaria de relembrá-los para vocês aqui, para que a gente possa ir com a consciência mais tranquila, com a consciência crítica diante dessa realidade, deste momento que nós estamos vivendo, para que possamos, de uma forma, dessa maneira, ajudar a construir um país melhor. Então, primeira coisa, gente, conheça os candidatos que você vai votar. É imprescindível que você procure saber, primeiro, qual o cargo que eles estão concorrendo, né? Nós conversamos aqui, isso é muito importante. Nas aulas passadas, eu perguntei para alguns de vocês sabem quem vocês votaram na última eleição? Vocês sabem em quem, para quem não votou, quem não está votando a primeira vez, mas vocês sabem em quem você votou para prefeito na última eleição? Quantos candidatos tinham na última eleição? Você sabe o nome dos candidatos? Você sabe qual cargo que ele está concorrendo? Qual o objetivo dele? Isso é muito importante nós sabermos disso, sabermos o nome da pessoa, o cargo que ele está concorrendo, né? Você vai dar um voto de confiança para essas pessoas. E como é que você vai dar um voto de confiança se você não sabe em quem está votando, qual o partido que ele qual o cargo que ele está concorrendo? Então, a gente tem que entender isso daí. É muito importante nós fazermos uma pesquisa, né, e procurarmos
procurarmos entender os deveres, as responsabilidades que essas pessoas estão concorrendo para determinados cargos, né? Saber se essa pessoa tem um perfil para este cargo que ela está concorrendo e qual o interesse desta pessoa em concorrer a este cargo político. Este é o primeiro ponto. Um segundo ponto gente, conheça os candidatos, conheça os partidos políticos, conheça as coligações que estão fazendo. Principalmente, observe, em primeiro lugar, se o candidato seu tem uma proposta de governo, né? Tem muita gente aí que está falando que vai fazer muita coisa, que vai aumentar salário. Eu acompanhei alguma propaganda eleitoral as 2 últimas semanas. Vereador, o candidato a vereador fazendo promessas que vai aumentar salário. Como que vai aumentar salário? Isso não é prerrogativa dele, isso não é competência dele, ele não tem condição de fazer isso, né? Ele diz que vai asfaltar rodovias federais. Eu cheguei a ver pessoas, não, nós vamos fazer vamos duplicar a rodovia tal ali, né? Não vai, porque não é prerrogativa dele. Ele não pode duplicar uma rodovia federal, tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção. Tem um projeto de governo, seria muito importante nós olharmos isso. Ele tem um projeto de governo, o que ele quer para a sociedade, né? É importante, então, nós conhecermos as propostas principais de cada candidato. Seja ele qual for que você vai votar, aquele que você mais identifique, né? Se você busque aquele candidato que ele é seu amigo exclusivamente, tá? Mas veja seu amigo que é candidato tenha um mínimo de afinidade ideológica com ele, tá? Eu tenho uma amiga que é concorrente a um cargo público, votei nela, trabalhávamos juntos, e depois eu falei, olha, você foi eleita, parabéns, eu sou seu eleitor. Aí, no meio do andar da carruagem, mudou de partido. Depois nós continuamos amigos, sem problema algum, mas foi para um determinado partido que eu não tenho a mínima afinidade ideológica, que eu não gosto de espécie nenhuma deste partido, e eu falei para ela, olha, meu compromisso como eleitor com você acabou, não me serve mais. Vamos continuar amigos? Continua. Esses dias eu fui na casa dessa pessoa, né, da minha família, e nós estivemos lá numa reunião lá, inclusive política, que acabou resolvendo um problema político, né, descambando para política, por causa do momento. Mas não vou votar, ela tem consciência disso, né? Então, a gente tem que procurar um programa de governo daquele candidato, e esse é o ideal, tá bom? Segunda coisa, gente, procura a lisura do candidato, né? Procura se o candidato, qual o passado deste candidato, qual a idoneidade deste candidato, né? Nós somos culpados como brasileiros, não como indivíduos aqui, mas como brasileiros, de muitas vezes nós escolhermos N candidatos aí que tem ficha suja, né? Que nós sabemos aí que estão respondendo uma série de processos por aí, né? Então, a gente tem que procurar isso daí, né? A gente tem que olhar isso daí com carinho, tá bom? Tem muitas pessoas... Teve um sujeito aí que veio me pedir um voto esses dias atrás, que ele é candidato a vereador, inclusive está bem conceituado. E, bom, ele mexe com a área da saúde, e ele provavelmente, segundo as pesquisas, deve ganhar. Mas uma clínica dele estava envolvido aí com um problema. Então, a gente tem que ficar preocupado com essa situação. E aí você tem que perguntar, você vai continuar dando um voto de confiança para esse tipo de pessoa? Pensa duas vezes, né? Agora que você tem seu momento, tá bom? E,
É essa a sua pergunta, Altemar? Pois é. Então, vejam, é isso que é importante. Entre no site do TSE, tá? Entre no site do Portal Transparência, procurem aí a vida pregressa de muitos candidatos. Tem candidatos aí que nunca mexeu com política, tem candidato que não tem a mínima noção de vereança, por exemplo. Então, a gente tem que saber escolher, né? Nós temos que saber escolher essas pessoas, tá bom? O horário eleitoral é uma ferramenta muito importante nessa tarefa de identificar esses candidatos. Ali dá para a gente bater o olho ali e a gente consegue ver que muitas dessas pessoas aí não tem qualidade, nem, não deveria ter nem qualidade para sair candidato. Mas é democracia, e essa aí é outra discussão, né? Mas, então, a gente conheça as coligações políticas, conheça o que está propondo os partidos políticos, conheça o que o candidato está falando que vai fazer. Terceiro, conheça as regras dos jogos, né? As regras do jogo, né? Eu gosto de futebol, mas eu gosto de futebol, jogo não, corro atrás de uma bola, né? Mas a gente tem que saber as regras do futebol, quando é gol, quando é falta, quando é impedimento. Do mesmo jeito, no jogo político, nós devemos saber como é que funciona este grande jogo. Esse grande jogo vai acabar aí, né, ô Patrícia? É, Giovana também perguntando, né? Vai acabar. Mas nós precisamos entender como é que ficou a questão das regras nos financiamentos de campanha. Falamos isso na aula passada. Sobre a questão do quociente eleitoral, ficou bem entendido como é que isso funciona na eleição? Muitas vezes isso é uma questão que não fica muito bem entendido no eleitor brasileiro, no eleitorado brasileiro. Haja visto que nós vamos ter candidatos aí com 1.300 votos, que vai ser eleito, enquanto que outros vão ter 5.000, 6.000 votos aí, e não vai ser eleito. Mas é a questão do quociente eleitoral. E aí eu precisaria entender como é que vai funcionar isso. Né? Aliás, na verdade, isso vale para as eleições de uma maneira geral, né? Estadual e federal. Lógico que para vereador agora, isso aí, essa regrinha não está valendo para nós agora. Sim, quem está chamando? Altemar, posso atrapalhar um pouquinho aí? Não, pode falar, não está atrapalhando, não. Eu gosto muito desse processo que nós estamos vivendo, né? E eu acompanho até esse site que eu coloquei, o Divulga Candidatos, né? Lá consta, do TSE, consta o patrimônio. Eu tenho curiosidade. Aí eu fico olhando esses candidatos de ANAP, tanto como para prefeito, como vereadores. Nós temos empresários, até mesmo os candidatos a prefeito na relação de patrimônio deles, né? Eu fico olhando assim, tem candidato lá que é milionário, que é empresário, que tem aí patrimônios declarados lá de 80, 30 mil, é um absurdo. A gente sabe que o cara é podre de rico, mas não tem patrimônio no nome deles, né? Interessante, né? Essa aí é uma coisa interessante de a gente olhar. E lá, porque ele tem que fazer a declaração de imposto, a declaração dele de patrimônio, e realmente tem gente aí que deu vontade de chorar, né? A gente sabe que tem, né? Quer dizer, bom, eu não posso falar aqui porque está gravado, né? Mas é uma situação, assim, muito contraditória. Teve um candidato aí que tem um patrimônio de 20 e poucos milhões e ele colocou na declaração dele. Parabéns para ele, teve coragem de fazer isso. O dinheiro é dele, o dinheiro dele está declarado, então, parabéns. É muito melhor uma pessoa dessa que coloca lá, eu tenho um X de patrimônio, do que ele ficar falando que ganha mixaria, né? Tem um candidato aí a prefeito de um outro estado, tá? Que eu fico abismado com esse sujeito. O patrimônio dele é irrisório, qualquer um de nós temos muito mais do que ele. E ele está saindo candidato de uma grande cidade brasileira.
é complicado. E está com 18% de intenções de voto, né? Mas a gente tem que... É uma boa medida, né? Esse site que você falou, Divulga Candidatos, é muito interessante, né? Entender como é que funciona o horário eleitoral, né? O horário eleitoral, nós vamos comentar aí com vocês. Gente, vocês sabem quem que eu sou? Não, então vou entrar lá nas redes sociais e me procure. Pum, acabou. Por que isso acontece, né? Então a gente tem que entender, conhecer a regra do jogo. Qual o financiamento, como é que funciona isso daí, tá? Tem candidatos, gente, tem candidatos que ele é puxador de voto, então ele sai candidato e o suplente é que banca toda essa... o suplente banca toda essa questão, né? E aí depois ele sai, vai ocupar uma cadeira e depois o outro assume. Então a gente tem que permitir, a gente tem que olhar isso daí, né? Outra coisa, essa questão aqui, Dalit, de todos os candidatos, esse é um problema sério, né? Este é um problema sério que nós estamos envolvidos no momento político. Todos os candidatos da minha cidade já foram prefeitos e nenhum fez um trabalho muito bom. Quer dizer, eles estão se repetindo. Isso é muito comum acontecer na política brasileira, esse revezamento de poder. Hoje vai você, amanhã vai meu grupo, e assim por diante, né? E aí, Dalit, que tal você, na próxima eleição, sair candidata? Você já está estudando e já está começando a ter uma consciência. Para resolver esse problema, assim, uma luz no fim do túnel. A Dalit poderia ser, né? E uma dessa pessoa, tá, Dalit? É complicado mesmo, né? Aí eu não vou nem te perguntar onde é que você mora, né, Wensley, né? Os candidatos aí, porque senão complica. Aqui na minha cidade, os candidatos não têm proposta. Pois Wallaf, já nós vamos até comentar sobre isso, né? Quarto, saiba em detalhes as opções em que você tem na hora de votar, tá, gente? Se você tem dúvida, se você tem lá 2, 3 candidatos, a propaganda eleitoral vai até no final. Então, você tem até o dia da eleição para você escolher um determinado candidato, tá bom? Então, você escolhe esse candidato, tá? Faz uma colinha, coloque o número do partido, coloque o número do candidato, tá? Faça essa colinha. Eu acho que é a única hora que a cola realmente é interessante, tá bom, gente? Tá? Evite, tá? De anular o seu voto ou de deixá-lo em branco. É um direito seu, se você quiser fazer, mas é importante que você participe, tá? Eu tenho dito que é o seguinte, a pessoa que participa ativamente, ela tem um direito, ela tem a consciência tranquila dela poder criticar. Mas como nós já conversamos com vocês, se você votar em branco, achando que o partido vai estar fazendo um favor, não, você está simplesmente saindo do processo e deixando de exercer um direito seu, né? Então, não faça isso. Escolha seu candidato, observe quem ele é, se ele já tem feito alguma coisa para a comunidade, se ele merece o seu voto, tá bom? Quinto, tá? Não venda o seu voto, não venda o seu voto, né? Aqui, eu vou falar aqui de Anápolis. Eu conheci muitas pessoas trabalhando já para um candidato político uma vez na Câmara, e as pessoas chegavam lá. Eu quero um caminhão de cascalho, de cascalho, um caminhão de areia, eu quero 1000 tijolos. Gente, é complicado, mas a gente não podemos vender o nosso voto. Se vendermos o nosso voto, estamos fazendo dele uma mercadoria. E, neste caso, uma mercadoria que é
que é descartável, né? Que é descartável. Então, nós não podemos eleger uma pessoa, eu penso, tá? Que nós não deveríamos eleger ou devemos eleger uma pessoa que utiliza de tais métodos, métodos imorais, inclusive, para chegar a um mandato político, tá? E está dando cadeia. E isso também, as pessoas estão perdendo os seus mandatos e ficando e se tornando pessoas inelegíveis, tá? E então, não venda o seu voto. Seu voto é muito importante. Não ponha preço, né? O sujeito pediu o seu voto, o que você quer para você votar em mim? Descarta logo, é muito melhor, tá? Pessoas desse tipo, ele não tá nem aí com a questão ética e com a questão moral, tá bom? Então, não abdique o seu direito de ser cidadão, seja cidadão, com responsabilidade, né? Aqui, para quem eu estou falando nesse momento, se está cursando o ensino superior, pessoas que têm um mínimo de condições financeiras para bancar o estudo. O que eu quero dizer é que existem muitas pessoas que vendem o seu voto por uma cesta de alimentos, né? É complicado, a pessoa às vezes está passando dificuldade, a gente sabe disso, mas não faça isso, não deixe ninguém fazer isso, tá? Então, um voto consciente, sempre, gente, sempre será melhor do que um voto não consciente. Você chegar, você está em cumprir a sua obrigação eleitoral, e você não sabe o seu candidato para quem você vai votar. Na hora eu vejo. Você está sendo irresponsável. Então, não seja irresponsável. Vote com consciência, mesmo que você não vote. Votando com consciência é muito melhor do que você votar não consciente, de forma não consciente. Porque muitas vezes você pode eleger uma ala de alça e cuia, como alguns de vocês estão escrevendo aqui. E isso é uma realidade, né? Então, se nós queremos mudanças, se nós achamos que precisamos de mudança, e diante dessa realidade que nós vivemos, nós precisamos, sim, de mudanças, mas nós precisamos ter, no mínimo, a consciência. Um candidato A, B ou C, ele não vai conseguir agradar gregos e troianos. Ele precisa agradar uma maioria. E então, nós precisamos escolher este, tá? Mas este tem que ser escolhido com muita responsabilidade, tá bom? Então, isso é voto com consciência. Beleza? Deixa eu ver aqui. Difamação, né? É um problema. Sonegação de imposto, né, Renato? Sonegação de impostos, de patrimônio, né? Quando ele não faz isso, sim, fica tipificado ali, né? Então, depende de ver o que ele... retificar a declaração de bens e assim sanear essa omissão. Primeiro que a gente tem que... essa que é a questão, né? Primeiro que a gente tem que descobrir se é realmente uma omissão, tá bom? O sujeito colocar lá um patrimônio... Entendi mais ou menos, talvez. Eu acho que eu estou entendendo o que você está querendo dizer. O sujeito pegar e colocar lá assim, que ele é pobre de maré, né? Que ele não tem quase que patrimônio nenhum, como algo que ele fez essa declaração enganado. Isso não cola mais, né? Aí, para as pessoas olharem para o Altemar, entrar lá no site do TSE, olhar e ver o patrimônio do sujeito e falar, tadinho, esse é bom. Ele não tem nada, eu vou votar nele. Isso não está colando mais, não, né? Então,
É possível fazer retificação de declaração de bens? Lógico que mas nesse caso aqui, para fins eleitorais, aí eu não sei, tá bom? O Renato. Cristiane, inclusive eu vi uma pessoa hoje fazendo uma caminhadinha, eu vi essa questão da discussão, né? Tem candidatos que antes da eleição não tinha nada. Depois da eleição, ele tem um patrimônio absurdo. Ok, tudo bem. Eu também estou entendendo, né, Cristiane? A gente só tem que tomar muito cuidado do que o cara fez, né? Às vezes ele é um trabalhador e ele ganhou muito dinheiro trabalhando, né? Tem muitas pessoas que são assim. Às vezes o cara ganhou na loteria também, né? Você já ouviu falar que o rio, ele só corre para o mar? Então, é nesse sentido aí, né? A gente tem que averiguar, por isso que a gente tem que averiguar, porque às vezes o sujeito é um trabalhador, né? Às vezes ele trabalhou muito mais do que a maioria de nós, então ele merece, ok? Né? E é nesse sentido que é importante a gente pegar e olhar a vida do sujeito, né? Deus me livre. Não, Dalit, não, pode participar ativamente, né? Ajuda. Você mesmo não precisa se tornar uma vereadora ou uma candidata a prefeito, né? Não, você não pode, Deus me livre, não. Você participa ativamente que não precisa você ser uma candidata, mas seja uma professora, por exemplo, e vai ensinar sobre direito eleitoral, quem sabe, né? Ajude alguém da sua família a ter um voto consciente, isso é muito interessante. Em todos os momentos ela é interessante. É amiga, né, Ítalo? Aqui em Anápolis, mesmo eu sempre espero os mesmos que os candidatos, né? Porque são praticamente os mesmos, né? Daniela, nós temos 1.126 candidatos, né? Mais de 1.100 candidatos. Então, agora está nas nossas mãos a gente escolher novos candidatos, né? Provavelmente, dos 23 candidatos, dos 23 que estão aí, vereadores, só mais ou menos 10 ou 12 pessoas vão ser eleitas. Isso significa que deve haver mais ou menos 50%, segundo estimativas, 50% de renovação. Então, tem muitas pessoas aí que merecem o voto. Tem pessoas esclarecidas agora entrando. Eu conheço pessoas com doutorado, pessoas que são empresários de grandes empresas, que são candidatos a vereadores. Eu conheço pessoas que militam aí na área da saúde, da educação, já há muito tempo, e oxalá que essas pessoas possam ganhar, né? Embora alguns caciques eleitorais aí estão bem cotados para retornarem à Câmara de Vereadores, né? Mas, Daniela, está nas nossas mãos aí da gente escolher candidatos diferentes e que não seja esses caciques políticos aí. Eu fico imaginando, né? Se a gente acha que a situação não está boa, por que a gente continua votando ainda em alguns desses candidatos, né? Tem candidatos com 6 eleições. Aí, de duas, uma. Ou ele é muito bom, que já tem 6 mandatos, 5 ou 6 mandatos. De duas, uma. Ou ele é muito bom, ele é muito bom, né? E nós gostamos da atuação dele, ou então nós temos uma falta de opção tremenda, né? Então, estava na hora da gente pegar e fazer essa discussão. Daí, se sou obrigado a votar, é mais dever do que direito, né? Eu entendo o que você está falando, né? Nós, muitas vezes, nos sentimos constrangidos em votar, né?
O ideal era como foi nessa última eleição dos Estados Unidos, né? As pessoas votam se quiserem, e elas quiseram votar, né? Nós tivemos um índice, as eleições lá nos Estados Unidos pegaram fogo, né? Tá pegando fogo ainda, né? O cara não aceita a derrota, mas teve uma votação esplendorosa, né? Tanto o Biden quanto o Trump. E então, o ideal seria que as pessoas exercessem esse direito mesmo de votar, mas infelizmente, né? Pois é, né, gente? Hoje a maioria promete, muita gente promete empregos nas prefeituras e câmaras e diversos órgãos, né? Esse negócio tinha que acabar, né? Existem muitas prefeituras aí que não têm condição de fazer nada porque lá dentro está cheio de empregos, né? De apoiadores, de cabos eleitorais, e está lotado, e aí não dá para pagar o salário. Eu acho um absurdo, gente. Existem prefeituras aí que comprometem quase que todo o orçamento só para pagar funcionário, e não sobra nada, não sobra nada. Em empresas que têm um objetivo claro, que é ter o lucro, o sujeito, ele tem um limite para gastar aquilo ali, né, para que ele possa ter o lucro, tá? Ou seja, ele não compromete quase que o orçamento dele todinho, tudo aquilo que ele produz, que ele vende, da empresa dele, um funcionário, né? E agora, os políticos fazem muito isso daí. Isso aqui é um problema sério, né? Você precisa ver, Jefferson, é o professor, então, tá? Deixa eu te falar. Vocês todos que estão aqui, só por estarem aqui, já são considerados uma parte, vamos chamar de elite brasileira, né? O índice de pessoas que terminam ou que cursam o terceiro grau, que é o que vocês estão fazendo, é baixo ainda aqui no Brasil. Somente pessoas que têm o mínimo de condições é que podem estar aqui. Por isso que eu falei isso, né? Então, diante de milhões e milhões de brasileiros, nós somos, sim, realmente pessoas privilegiadas, né, o Jefferson? E nesse sentido a gente tem que agradecer, porque milhões e milhões de pessoas não têm acesso à educação, não têm oportunidade à educação. E a educação é cara, eu sei disso, né? Mas mesmo assim, nós estamos melhor do que alguns ainda, né? Sim, Daniela, entendi, para prefeito, né? As estimativas entre 50% e 60%. Ingrid, você ainda não sabe em quem vai votar, então entre lá no portal Transparência, entre no site do TSE, procura aí um candidato a vereador que tenha feito. Procure primeiramente lá entre os vereadores. Veja se você vai achar um que te satisfaça, que desempenhou bem o seu papel durante esses 4 últimos anos, os 4 últimos anos. Se ele desempenhou, deixa ele no prelo aqui e também procure um outro candidato para vereador, dois, e vai pesando eles na balança, crie os seus critérios, mas vote, escolha um, tá? E para prefeito também, se o atual não foi bom, não tem importância, você tem a oportunidade de escolher outro. Se você for escolher outro que você acha que vai piorar, então você deixa para o atual. Escolha um. O importante é que você escolha outro. E
se nenhum deles ainda está te fazendo bem, escolha um partido, vote pelo menos num partido político, é importante, tá? Que você está participando de um processo político, ok? Ajude aí a todos nós. Isso é o que eu quero dizer para vocês, gente. Isso é o que eu quero dizer sobre voto consciente. É importantíssimo que vocês votem de maneira consciente neste final de semana. E no próximo também. Provavelmente vai ter o segundo turno, né? Ok? Bom, gente, vamos lá. Nós vamos começar um assunto hoje falando sobre propaganda eleitoral, tá? Sobre propaganda eleitoral. Eu vou responder essa pergunta aqui, da Ingrid. O senhor acha que se for eleito outro presidente nos Estados Unidos, no caso o Biden, né, que eu imagino, pode gerar algum impacto no Brasil? Sim, impacto positivo. Seja ele o Trump ou seja ele o Biden. Qualquer um. Não vai mudar muita coisa, tá? No máximo que tem acontecido aí são as retóricas, tá bom? O Brasil faz parte o Brasil é um país continental e é importante na geopolítica mundial. Isso significa dizer que o Brasil é importante, é um dos países mais importantes do mundo. E para os Estados Unidos, no caso, é o que você está se referindo agora, o Brasil tem de fundamental importância aqui nas Américas. Por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos precisam contar com o Brasil como um aliado. Caso contrário, se o Brasil não for um aliado dos Estados Unidos, ele corre sérios riscos de perder a hegemonia política aqui na América Latina. Aqui nós temos o chavismo, né? Com Maduro agora, inclusive deu até uma entrevista ontem puxando o saco lá do Biden que eu assisti. Nós temos Cuba, nós temos aí a Bolívia de Evo Morales, que foi escorraçado da própria Bolívia, mas ontem voltou a Bolívia, ontem, não sei, voltou a Bolívia e teve carreata para ele, né? E todos eles são inimigos políticos, tá? Dos Estados Unidos. Então, e eles são apoiados principalmente pela Rússia aqui na América Latina. Então, os Estados Unidos precisa do Brasil para não deixar e para não perder essa hegemonia, ok? Também precisa do Brasil, porque o Brasil é um país, é um aliado comercial dos Estados Unidos, tá bom? O Brasil é o 8º país, às vezes é o 7º país que tem mais, que tem uma estreita relação comercial com os Estados Unidos. É o 7º ou é o 8º parceiro comercial dos Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos não pode desprezar o Brasil, além de depender da carne, dos produtos agropecuários do Brasil, de várias commodities do Brasil, da laranja do Brasil. O Brasil também compra muito dos Estados Unidos, tá bom? Então, vai mudar muito pouco. O Biden, ele, nas suas promessas políticas, ele deu muita ênfase no meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. E ele criticou duramente aí o Brasil, aí por causa das queimadas que está acontecendo na Amazônia e agora no Pantanal. Então, os Estados Unidos, ele vai sim pegar pesado aí com o Jair Bolsonaro aí, para que haja uma fiscalização maior, punições aqui,
para que nós tenhamos aí um desenvolvimento sustentável, razoável. Agora, para que tudo isso funcione, o Biden vai ter que meter a mãozinha no bolso e vai ter que ajudar o Brasil, tá bom? Então, isso é ponto positivo para nós. Evitar essas queimadas é imprescindível, é necessário, mas ele vai ter que gastar um dinheirinho aqui no Brasil, ele vai ter que financiar, vai ter que gastar dinheiro aqui no Brasil. Então, isso aí vai ser um ponto positivo. Eu acho que vai ser um ponto positivo. Vai haver um refluxo, né? Vai haver um refluxo aí. Eu já estou respondendo isso aí, Francisco. Eu acho que é por aí assim. Vai haver um refluxo em algumas áreas comerciais, tá bom? Porque o Trump está fazendo campanha para o Brasil entrar na OCDE, né? Que é uma organização comercial de desenvolvimento, né? Então, quem faz parte disso são só os países que têm mais segurança jurídica, que são mais transparentes em relação ao comércio, né? E o Brasil nunca conseguiu entrar. E o Brasil tem feito um esforço tremendo para isso. Já assinou uma carta de intenções com os Estados Unidos aí têm aumentado a participação aqui do Brasil e tem feito com que haja assim, tem defendido uma participação melhor aqui do Brasil, tá? Então, em relação... O senhor está para mim, falou do processo eleitoral, e vocês estão me cutucando, né, Altemar, para ver quem que eu vou votar. Não vou contar, não falo. Mas eu já dei algumas dicas, né? Ele está caladinho, né? O Aleph? O Aleph. O nosso presidente ainda não reconheceu o Biden como presidente nos Estados Unidos, né? Na verdade, isso ainda vai dar muito pano para manga, né? Somente no dia 14 de dezembro que os delegados que vão votar e vão escolher o presidente, tá bom? Então, eles vão ser empossados e eles então, como o ato, né? O primeiro ato deles é votarem nos candidatos, tá bom? Então, nós vamos ter pano para manga aí até o dia 14 de dezembro. E o Trump está criando dificuldades está criando muita dificuldade lá para fazer a transição, né? Está arriscando a parceria. Ele está calado, né? Porque ele tem que... Eu acho que é melhor ele ficar calado, né? Quem que não concorda com o nosso presidente tem que ficar calado? Ele falou para ninguém do ministério dele dar opinião a respeito da eleição lá dos Estados Unidos. Silêncio total, tá bom? Eu acho que não está arriscando, não. Os Estados Unidos não podem desprezar o Brasil, não pode. O Brasil é um dos 20 países mais ricos do mundo. Não tem como ter esse desprezo, tá bom? Queimadas acontecem, sim, Catianas, todos os anos. De fato, acontece, né? E eu, todos os anos, meu cunhado mora em Campo Grande, e aí a gente vai passear lá, né? Na casa do cunhado, filaboia dele. E esse ano eu fui lá, em plena pandemia, em Campo Grande, e aí nós ficamos uns 3, 4 dias lá no Pantanal. Olha, gente, é de fazer dó. Aumentou do ano passado para cá, literalmente, as queimadas. Literalmente. Os fazendeiros estão, literalmente, botando fogo nas fazendas para ter pasto ali, tá?
E ali é um balaio muito grande e tem fazendas lá que na região que todo mundo sabe que o cara põe fogo mesmo para evitar, para fazer esse desmatamento. Então, é um problema cultural, é uma situação, eu entendo, Catiana, assim, que isso aconteça, mas que está havendo muito exagero, está. Muito exagero, né? Então, a culpa não é só de fazendeiros, não. A culpa, inclusive, é dos nossos representantes que não criam leis duras para botar esses caras na cadeia, para tomar, né? E para tomar o patrimônio dessas pessoas que destroem o meio ambiente. Mas de forma efetiva, que eu estou falando, que lei parece que existem, né? Cipriano de Abreu diz que aqui no Brasil tem lei para tudo quanto é coisa. E tudo quanto é coisa, né? Só falta uma lei. A lei que obrigue as pessoas a fazerem aquilo que está escrito na lei. Então, está precisando que a lei fosse realmente eficaz e que os nossos governantes aí, legisladores, botassem a coisa para pegar mesmo, né? Pegar aí. Uma coisa que não entendo é que no início da pandemia, li vários artigos informando que o Brasil recebeu não sei quantos milhões para não quebrar o Brasil. Até aí tudo bem, mas hoje eu fui ao mercado e o óleo está 9, 10 reais, não tem lógica. No início do ano comprava por 3,50. Realmente, olha, tá tudo caro, né? Tudo caro, né? Concordo. O saco de arroz estava 16, 17 reais, está 25. Está 25, né? É muito caro. Carne, né? 40 reais o quilo, que absurdo. Óleo, nós somos o maior produtor de soja do mundo. E aí nós temos aí, ó, óleo de soja que estava 3,50, 4, né? Hoje está aí 8, 9. Eu pedi para a menina comprar hoje um óleo que nós esquecemos de comprar e não tinha, e dei 10 reais, dei 20 reais, pode trazer 2. Aí ela trouxe um óleo de 9 reais. Eu falei, nossa, que não comprei não, fiquei com medo de senhor brigar comigo, porque 9 reais estava muito caro. Realmente é isso. Agora, eu não sei se o Brasil recebeu dinheiro, viu, Ingrid? Eu acho que no Brasil não recebeu dinheiro, não. Né? Os preços estão terríveis. Sei que muitas empresas ficaram fechadas, né? Prejudicou a produção. Não, mas isso não tem nada a ver mais. A questão não é essa. A questão é que, principalmente a China, está comprando tudo aquilo que o Brasil está produzindo, né? Então, a demanda por alimentos lá é muito grande. Então, tem muitos anos, uns 7, 8 anos, que eles aumentaram aí a participação. Acontece que o nosso dinheiro, o real, desvalorizou, né? Diante dessas dificuldades todas. E alguns dinheiros no mundo todo têm se dado melhor. Logicamente, o dólar, Libra, o iene, o dinheiro da China. Então, tem preferido aqui no Brasil as pessoas venderem a carne para fora porque recebem em dólar, né? Então, é por isso. Então, está faltando para o mercado interno arroz, falta óleo, falta carne, e etc, etc, etc. Acontece, gente, que aqui é a hora que a gente vai entender o que é o liberalismo, né? O governo faltou uma participação maior do governo federal, né? Acontece que nós temos um governo liberal. A ideia do liberalismo aqui no Brasil é laissez-faire, laissez-passer. Deixar e fazer, deixar e acontecer. Ou seja, o mercado, ele se regula naturalmente, ele funciona naturalmente. Então, o governo, ele procura intervir o mínimo possível. Essa é a consequência de quando se vota em determinados governos sem saber o que ele está propondo. Este governo foi muito claro que ele é totalmente contra
o comunismo e o socialismo. Ele veio com a bandeira. Então, essa é a ideia do liberalismo, tá? Então, ele não vai intervir na economia, ele vai deixar o mercado aí funcionando, tá bom? Enquanto... Aham. É o que eu falei, Francisco. Ele foi muito agressivo, tá? Mas ele precisa do Brasil, tá? Então, eu acho que não vai mudar muito. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que o Biden é diferente do Trump? O Trump, ele é arrogante. Ele não tem papas na língua. Você está entendendo? Mas vocês acham que ele é capitalista ou socialista? Né? Vocês acham que ele prefere a economia de mercado ou uma economia planificada? Ok? Então, ele não é muito diferente, não. Observem, leiam a biografia do Biden e vejam o que ele fez. Não é diferente daquilo que o Trump fez. E não é aquilo que passou na Rede Globo somente, tá? Bonitinho, achando que ele é aquela coisinha mais linda do mundo. Não. Vejam a biografia dele. Não olhe só para o prisma, tô com dó do coitadinho. Não é por aí, não, tá? Então, ele não é tão diferente. Os Estados Unidos não é tão diferente, né? Não é tão diferente assim, ideologicamente, tá? De Trump, tá bom? Eles pensam, eles têm mais ou menos um limiar, tá bom? Eles transitam lá e cá. Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso daqui. Bom, essa discussão aí também, Francisco, de intervenção internacional na Amazônia e sanções sobre o Brasil, desde que eu era menino se falava isso, né? Mas não acredito que isso vai acontecer, não, tá bom? Cultura de longos anos não vai mudar. Também concordo, viu, Catiane? E isso aí você está correto. Essa cultura aí não vai mudar, não vai mudar assim rapidamente, né? Para que esse problema da queimada seja resolvido, é importante demais, tá? É importante demais que se mude a legislação, porque nós temos problemas ambientais seríssimos, né? Então, o nosso cerrado aqui está diminuindo, o Pantanal está diminuindo, a Amazônia está diminuindo, o Nordeste todo diminuiu, virou um semiárido terrível. Então, é preciso criar leis para que a cultura, que haja mudanças de fato nisso daí. Porque eu também concordo, em certo sentido, que a queimada é cultural, mas está virando um exagero aqui no Brasil. Pois essa situação é triste, né, Altemar? Nosso dinheiro vai embora para pagar a conta. E nosso ministro tem recursos só para salvar as grandes empresas. Aqui, o Altemar, nosso ministro tem recursos só para salvar as grandes empresas. Concordo com você parcialmente, mas vejam bem, esse dinheiro que ele deu na pandemia, né, esses R$600, e agora esses R$300 que ele está dando, tudo isso
é uma ajuda para o indivíduo. E isso daí foi muito bom. E no primeiro momento, eu achei que era pouco. Eu achei que era pouco. Eu acho que, eu achei assim, nossa, é pouco. Aí, um dia eu fui para a Caixa Econômica Federal e fiquei naquela fila. Eu vi pessoas chorando por causa daquele dinheiro de R$ 600. A pessoa já tinha recebido 3 e achava que tinha que receber mais parcela, chegou lá, não tinha dinheiro. E ela falava assim, e eles falavam assim, e não foi um só caso, não. Eu preciso desse dinheiro para mim comer. Eu preciso desse dinheiro, como é que eu faço? Eu não tenho emprego, não estou saindo de casa, só vim aqui para buscar esse dinheiro, eu preciso desse para... Enfim, esse dinheiro foi muito útil. Foi pouco, eu achei que foi muito pouco, né? Mas ele foi útil e ele é uma forma de ajudar, de ajudar. O governo, ele gastou até agora 120 bilhões esse dinheiro todo, né? E o Brasil realmente não tem dinheiro para isso, e não tem condição de ficar muito tempo aí gastando esses dinheiro com os recursos, né? Mas é verdade também que algumas grandes empresas aí foram um beleléu nessa crise toda, né? Foi um beleléu. Mas precisaria voltar um pouquinho. Não, a votação do colégio eleitoral ainda não acabou? Não, ainda não. Até ontem, foi o último dia que eu tinha olhando, a Geórgia estava contando. Aliás, lá teve 2 estados que autorizaram a recontagem dos votos, né? Então, ainda não terminou, tá bom? Até agora, tudo indica que o Biden está ganhando e ele vai ter 290 votos de delegados, tá? Se não me engano, são 538, sim, ele precisa ter 270, só que ele já tem 290 até agora, tá bom? Isso aí é verdade, né, Juliana? Eu porque também não posso falar sobre isso, como eu vou lá no Mato Grosso, né? Mas isso é uma verdade mesmo. Aham. É verdade. A respeito da ajuda, também sou a favor. Não, tem que ajudar, gente. Em época de pandemia, tem que ajudar. Isso foi tão bom que, inclusive, o presidente está com 46% de aprovação, né? Ele, antes da pandemia, estava com seus 18%, 20%. Isso aí melhorou bem. E ele está saindo bonito na foto aí, com essa pandemia, que ele está fazendo um trabalho razoável. Poderia ser melhor? Lógico que poderia, né? Tal qual de vários governadores e prefeitos. Poderiam ser bem melhores. Tem alguns aí que são desastrosos, né? Que, pelo amor de Deus, né? Mas poderia ser melhor, tá bom? Esse que é o problema, né, Juliana? O velório do Michael Jackson, né? Ele não morreu, diz que ele está em Dubai, né? O pessoal fala aí assim, né? Professor, esse auxílio deveria ser muito mais bem distribuído. Muitas pessoas que precisavam mesmo não receberam, que não precisavam receber. Isso aí, Wesley. Deixa eu te falar. Olha, saiu essa semana aí que tem 4 candidatos a vereador aqui que receberam auxílio, que receberam o auxílio da pandemia. Que já vão responder processo, né? Vai dançar. Eles vão dançar. Eu conheço, alguém me falou que um fulano de tal recebeu, né? E a gente ouve relatos aí constantemente aí que muita gente aí que não deveria recebeu. Mas a polícia tá aí de olho, né? Então,
a polícia tá de olho aí, né? Então, muita gente aí vai dançar com essa brincadeira toda aí. Já tem dançado, né? Comprar respirador, por exemplo, em loja de vinho. Eu, por exemplo, gosto de vinho demais da conta, né? Então, eu vou sempre em alguma adega dessas daí, né? Ah, pois é. Já deu 254, com os impostos, né, que vão deixar de receber, né? Inclusive, pois dinheiro mesmo foi 120 bilhões para os estados e municípios, é muito dinheiro, né? Então, é complicado, né? Então, a gente vê aí, direto, pessoas aí, como eu ia falando, eu vou direto lá em vinhos, né, comprar um vinhozinho, família, minha esposa é portuguesa, eu gosto de um vinho do Porto, então de vez em quando eu vou lá comprar o vinho do Porto. Então eu vou muito nessas adegas aí, onde é que vende vinho. Por Deus, eu nunca vi respiradouro lá. Se tiverem, depois vocês me falam, né? Então, nesses locais nunca consegui achar respiradouro, né? Depende, né, Daniela? É muito gostoso mesmo, né? Mas vamos lá, gente. Vamos falar de propaganda eleitoral. Gente, propaganda eleitoral. Deixa eu cutucar aqui a onça curta, né? Esse negócio de propaganda eleitoral é tão complicado, que isso aí dá até cadeia, né? Vocês viram que a Anápolis saiu no Jornal Nacional essa semana, sábado, em rede nacional, um candidato aí que foi preso pela Polícia Federal fazendo propagandas indevidas. Será quem, hein? Não coloca o nome aqui não, né? Mas vocês viram, né? Não é mesmo? Então, essa questão da propaganda eleitoral é muito complicado, tá bom? Então, vamos começar um pouquinho, vamos falar vamos falar a respeito dessa matéria aqui com vocês, né? Bem, no início, quando eu falei sobre propaganda eleitoral, quem foi? Foi a Patrícia, a Giovana, né? E apesar, quando a gente fala em propaganda eleitoral, dá até um arrepio na gente, né? Porque a propaganda eleitoral, muitas vezes, ela não é realmente um atrativo para os eleitores, né? Quantos de nós prefere ver o futebolzinho, a novela, um filme na televisão, a ver a propaganda eleitoral, né? Porque a propaganda eleitoral, ela atrasa tudo. A ideia nossa que passa pela cabeça é que é um atraso de vida, atraso das programações, que é uma coisa sem importância alguma. Mas, gente, propaganda eleitoral é fundamental no processo eleitoral. É por meio da propaganda eleitoral que nós conhecemos melhor, que nós podemos conhecer, melhor não, mas que nós podemos conhecer os candidatos e as propostas, né? A propaganda eleitoral, quando nós falamos em propaganda eleitoral, nós estamos falando de diversas modalidades, né? Tais como modalidades de propaganda, né? Tais como comícios, distribuição de panfletos, carreatas, publicações nas redes sociais, propaganda em órgãos de comunicação de massa. Então, propaganda eleitoral, ela pode ser feita de muitas maneiras, de diversos modos, né? Bom, mas a propaganda eleitoral, ela deve seguir determinadas regras que tem como objetivo, acima de tudo, garantir uma isonomia de tratamento entre partidos e candidatos, né? Caso uma legislação vigente, né, for violada, o infrator e o partido político, ele pode sofrer duras penalidades, que podem ir desde alguns meses de detenção, horas de detenção, como foi o caso aqui, né, em Anápolis, né, meses de detenção, multas
e multas de alguns milharezinhos de reais, né? Bem, e aí nós vamos comentando com vocês a respeito disso. As regras que disciplinam a propaganda eleitoral, tá? A partir para essas eleições, tá? Para a eleição de 2020, elas foram atualizadas pela resolução do TSE número 23.610/2019, ou seja, no ano passado, que vai falar sobre, que disciplina também sobre as condutas lícitas e ilícitas durante a campanha. Mas, antes da gente discutir o que pode, o que não pode fazer, aquilo que é proibido, é importante nós diferenciarmos dois tipos de propaganda política. Nós temos uma propaganda política partidária e nós temos uma propaganda política eleitoral. Essas propagandas políticas, elas são vinculadas aí nas mídias, mas elas são vinculadas em épocas diferentes, em épocas distintas. A propaganda partidária, ela objetiva divulgar as ideias dos partidos, expor a plataforma política dos partidos políticos e captar novos filiados. Ela é disciplinada pela lei que nós estamos estudando aí, a Lei 9.096/95, e ela foi regulada pela resolução do TSE número 20.034/97, tá? Ela geralmente é feita-se, né, fora de um período eleitoral. Mais especificamente, tá? Ela não pode ser vinculado durante o segundo semestre do ano da eleição. Mais especificamente. Então, por exemplo, o ano da eleição, 2020, o próximo ano, 2022, no segundo semestre, então, desde o segundo semestre, né, desde julho até dezembro, não se pode fazer uma propaganda político-partidária, tá bom? Sempre é assim, tá? A propaganda eleitoral é a propaganda utilizada pelos partidos políticos, pelas coligações ou pelos candidatos para a captação de votos, tá? Que tem como objetivo a captação de votos para concorrer aos cargos eletivos. Em 2020, né, o início da data para a propaganda eleitoral, ela foi prorrogada, né, para dia 27/9, tá? Inclusive na internet, tá? Então, ela foi prorrogada do dia 27/9, tá? Para dia 9/10, quando teve início a propaganda gratuita no rádio e na televisão, que corresponde à propaganda específica do primeiro turno, ok? Nós temos também um tipo de propaganda político-partidária chamada de propaganda extemporânea, tá? É aquela que é realizada fora da data permitida pela legislação eleitoral. E nesse tipo de propaganda, tanto o responsável pela divulgação quanto o beneficiário, ou seja, o candidato ou o partido, poderão sofrer penalidades. Segundo aí o Tribunal Regional Eleitoral, tá? Desde que não haja um registro de pedido explícito de voto, tá? As propagandas podem ser realizadas, tá? Mas só, deixa eu anotar, eu peguei aqui, segundo o tribunal, uma cartilha da propaganda eleitoral, tá? Que tem um resumo bem interessante,
emitida pelo Tribunal Regional da Bahia, né, que fala sobre a propaganda antecipada. E aí ele define aquilo que não pode ser configurado como uma propaganda eleitoral. Na propaganda extemporânea, tá, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos candidatos. Então, o sujeito aparece, eu sou bonzinho, eu sou bonitinho, cheirosinho. Então, isso daí sofrerá penalidade. Mas, se o candidato aparece lá, mas ele não faz nenhuma menção à sua própria qualidade pessoal, então, não pode ser configurado aí como um pedido explícito de votos. Também, a participação de filiados a partidos políticos ou pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros, debates de rádio, televisão, internet. Que mais? Ele pode comparecer lá tranquilamente e ser entrevistado. Não tem importância, tá? Isso também não configura como uma propaganda político-partidária. Outra coisa, realização de encontros, seminários, congressos para debater determinados temas relativos, buscados, trabalhados pelos partidos políticos, né? Para tratar de questões sobre questões como o processo eleitoral, discussões políticas, coligações, tudo isso pode ser feito, sem problema algum. Também, realização de prévias partidárias, distribuição de material informativo, divulgação de nome dos filiados, isso não é uma propaganda político-partidária, tá bom? Aliás, político até mas isso não é uma propaganda eleitoral. Não se configura como uma propaganda eleitoral. A divulgação de atos de parlamentares, de debates legislativos, divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, nada disso pode ser comparado como propaganda política. A realização às custas do partido de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação do próprio partido, em qualquer localidade, também não pode ser considerado propaganda eleitoral, tá? Então, o que é que pode ser ou não permitido na propaganda eleitoral, né? E segundo a cartilha do Tribunal Regional, da cartilha do Tribunal Regional do Tribunal Regional do Estado de São Paulo, né? Algumas coisas não são permitidas e outras podem ser permitidos no período legal da propaganda eleitoral. Dentre algumas coisas que são permitidas, né? Dentre algumas coisas que são permitidas neste processo eleitoral, é a questão dos alto-falantes e dos amplificadores de som, né? Que enche o saco às vezes, né? Porque é barulho demais. Isso eu estou falando na minha opinião, tá bom? Igual o avião que fica passando aí em cima da casa da gente agora, né? Tem até avião agora, para em si. E enche o saco. Desculpa a expressão, né? É minha opinião, tá, gente? Não briga comigo, não. Peraí. Professora, propaganda eleitoral não é igual para todos. Uns têm mais tempo do que os outros, realmente. Tem mesmo. E aí a gente vai falar sobre isso, né? Então, por exemplo, eu vou falar aqui com vocês, nessas duas aulas, tá, gente? A regra geral, tá? Pois todas as eleições, algumas vai se modificando, de acordo com as resoluções do TSE. Inclusive, esse ano, algumas coisas que nós vamos tratar com vocês, na regra geral,
ela mudou justamente por causa da pandemia. E aí a gente vai comentando com vocês, tá? Então, alguma coisa que se pode fazer, né? O uso de alto-falantes e de amplificadores de som. É permitido, tá? É permitido na data, a partir do dia 27/9, tá bom? Foi permitido a partir do dia 27/9, no período de 8 às 22 horas, observando os limites de 80 decibéis de nível de impressão sonora. Está escrito aqui, tá? Bonitinho. Você não me pergunta para mim quanto que é 80 decibéis. Eu imagino que é um troço de louco, né? Porque esses caras, essas pessoas usam isso aí com barulho muito alto. A gente escuta isso, essas propagandas de longe, né? Bom, mas é permitido, tá bom? Bom, quanto aos carros de som, né, os mini trios, né, eles só podem ser utilizados em carreatas, tá bom? Em caminhadas, em passeatas ou durante reuniões e comícios. Então, aqueles carros grandes de som, eles não podem ser utilizados aí à revelia, não, só em momentos específicos. Teve uma carreata que começou aqui onde é que eu moro, de um determinado candidato aí, e aí teve mini trios e teve carros de som, tá bom? Barulheira danada. Bom, fica proibido a utilização de alto-falantes e amplificadores de som a pelo menos 200 metros dos poderes executivos, dos legislativos, né, ou de qualquer entes federativos da União, né, seja ele em estados e municípios. Também é proibido, tá, propagandas perto das sedes de judiciais, dos tribunais judiciais, de quartéis, de estabelecimentos militares diversos, de hospitais, de casas de saúde, tá? Se as escolas estiverem funcionando, também não podem passar perto dessas casas de saúde, das bibliotecas, das igrejas e dos teatros, ok? As bandeiras, né? É permitido o uso de bandeirinha em qualquer tempo, o uso de bandeiras pelo eleitor em qualquer tempo, como forma de manifestação de suas preferências lá pelo partido político, tá? Coligação ou candidato, sendo que no dia da eleição a manifestação deverá ser silenciosa e individual. É permitida a colocação das bandeiras móveis ao longo de vias públicas, em carros, tá? Desde que não firam um bom andamento do trânsito de pessoas e veículos, ok? É proibido deixar as bandeiras ao longo das vias públicas entre 22 horas e as 6 horas da manhã. A campanha de boca de urna, tá? No dia da eleição, o recrutamento de eleitores, campanhas de boca de urna, recrutamento de eleitores, propaganda de boca de urna, né? Quem que é que falou aí agora? Que não tem um candidato, né? É proibido, para não deixar as pessoas pegarem as pessoas indecisas, né? E forçar a barra num determinado candidato. Então, qualquer tipo de divulgação de propaganda de partido político, de seus candidatos, tá? Como, por exemplo, distribuição ou derrame de santinhos, tudo isso é proibido, tá bom? Caminhadas, passeatas, carreatas são permitidos, tá? Até as 22 horas do dia que antecede as eleições, tá? Então, dia 15 até dia 14 pode ter carreata, tá bom? Independe de licença da polícia, basta que seja comunicado, tenha comunicação mínima de 24 horas, né, à autoridade policial, para que a autoridade policial possa garantir ali o uso do local, as medidas necessárias para o funcionamento do tráfego, dos serviços públicos, etc., tá? E é permitido os carros de som
durante os eventos, tá bom? Camisetas, bonés, chaveiros, brindes, é permitido, tá? No dia da eleição, também o uso de bandeiras, de camisetas, de broches, adesivos, tá? Inclusive nos locais de votação, inclusive lá dentro nos locais de votação, desde que a manifestação seja individual, espontânea e silenciosa, tá bom? É proibido a confecção, a utilização, a distribuição de qualquer bem ou material que possa proporcionar vantagem ao eleitor, como, por exemplo, camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas, tá? Ou qualquer outros bens ou materiais realizadas pelo comitê de campanha de cada candidato, tá? É proibido. Antigamente, isso era uma farra, né? A internet é livre a manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet. Só que ele tem que mostrar a cara, né? Desde que não ofenda a honra e a imagem dos candidatos, dos partidos, das coligações, nem divulgue fatos sabidamente inverídicos, né? As famosas fake news, né? Que tem demais rolando por aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a manifestação espontânea na internet, de qualquer pessoa, no que diz respeito ao conteúdo político-eleitoral, mesmo que de forma de elogio ou crítica a um candidato ou partido, não é considerado uma propaganda eleitoral, tá? Vale a gente destacar que o TSE realizou agora, para essas eleições, parceria com o Facebook, com o WhatsApp, a fim de combater a desinformação ou a fake news nas eleições de 2020. Criou uma série de medidas aí para evitar a propagação dessas fakes, né? É permitido nas internets ainda, tá? Em sites e candidatos com endereços eletrônicos comunicados aí à Justiça Eleitoral, direto ou indiretamente, em provedores estabelecidos, a vinculação de propaganda eleitoral por meio de mensagem eletrônica, pode-se fazer propaganda por meio de blogs também, de redes sociais, de sítios, de mensagem instantânea, isso até antevéspera das eleições, a reprodução de jornal impresso, tá? Lógico, respeitado o tamanho, o formato gráfico, conteúdo editorial e etc, etc, etc. Ok? Essas são algumas das medidas. É muita coisa para a gente falar. Bom, só para fechar, o que não se pode fazer nas propagandas eleitorais na internet. E aí a gente para nos comícios, né? É proibido o disparo em massa de mensagens instantâneas sem anuência do destinatário. Então, isso aconteceu demais na eleição de 2018, né? Qualquer propaganda eleitoral paga, a não ser o impulsamento de conteúdos que deverá ser necessariamente identificado como tal, podendo ser contratado somente por candidatos, partidos políticos ou coligações. A utilização de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizados na plataforma, tá? Como, por exemplo, a utilização de aplicativos paralelos, de ferramentas disponíveis para impulsionar de forma diversa o conteúdo, né, publicado nas redes sociais, tá bom? Manifestação que vai ofender a honra, a imagem de candidatos ou partidos políticos, tá bom? Sobre comícios, nós vamos falar com vocês na próxima aula, folhetos, adesivos, santinhos, mesas de distribuição de campanhas, jornais, revistas, tá? Bens públicos e uso comum, tá ok? Enquanto isso, eu disponibilizei para vocês um slide, tá? O slide contém a regra geral. Estou disponibilizando o outro aqui, porque ele não coube lá agora. Ele tem 300 slides, né? Eu vou recortar ele e vou postar para vocês mais tarde um pouquinho. Então, para a próxima aula, faça uma leitura
desses slides aí para a gente ir discutindo, ok? Cara... não sei, não foi eu que pus isso aqui, nem vi, tá, gente? Altemar, só o nomezinho, né? Sou obrigado a ficar calado, infelizmente. Aham. Foi mesmo? Deus me livre. Eu estou vendo aí sobre o avião do circo, os caras fazendo uma gozação que ele deveria ter ido para a Segunda Guerra Mundial, né? Porque ele não cai de jeito nenhum, né? É a gozação que o pessoal está falando aí. É só brincadeira. Não quer que ele caia, não, pelo amor de Deus. E aí a gente joga praga e ainda cai na cabeça da gente, né? Então, tô brincando, isso é só brincadeira, né? Gente, nós vamos ficar por aqui hoje, né? Já tá a gente cobrando aí, são 20h40. Deixa eu fazer uma chamadinha rápido aqui com vocês e vocês vão falando o ok aí. Quer? Certo? Adriano, Aleph, Aline, Altemar, Bruna Calafange, Bruna Valeriano. Tá 2 celulares, Bruna? Parabéns, gostou, né? Que joia. Camila, Camila, Cristiane, Dalet, Daniela, Danilo, Júlia, Edival, Emirene, Francisco, Gabriel Neves, Gabriel Viana, Giovana Souza, Giovana Leal, Guilherme Bueno, Gustavo Dias, Ítalo Pacheco, Ítalo Prado, Jefferson, Jéssica, Jonathan, Juliana Pires, Júnior Edmilson Alves, né? Larissa Freitas, Leoníria, aluna nova, Leoníria, não está lembrado de você, desculpa, tá? É muita gente. Tá bom, Paulo Maurício. Manuel, Luane, eu já anotei. Marco Antônio, Maria Eduarda, Marielle, Maurício, Maiara, Michael Ítalo, Micaele, Nascimento Viegas, brabo, né? Nayane, Nayane, vamos ficar por aqui mesmo, né, Nayane? Patrícia, Pedro Alexander, Santiago Mendes, Silvia, Tiago, Tobias, Wallaf, Wensley, Ingrid. A Ingrid também gostou, viu? Quem vir com 2 celulares ganha. Né, Ingrid? Estou brincando. E o Arley. Mais alguém, gente, que eu não chamei aqui? Coloquei, Júnior. A Estela, já coloquei. Stephanie Araújo, deixa eu ver. Pulei. Mas está aqui agora, tá ótimo. Professor? Oi. Tem a Tuane que teve um problema com a conexão dela. O nome dela aqui. Eu anotei o nome dela, tá, Wesley? Tá bom, então. Obrigado. Do Paulo Maurício também. Luane, Luane, não ouvi. Não, mas eu anotei aqui, Luane. Quer ver? Tá bom, então. Boa noite. Luane Camargo, anotei. Isso, Camargo. Tá, joia. Gente, então, boa noite para vocês. Votem com consciência. Coloquei, Jéssica, tá? Votem com consciência. Ok? Guilhermão. Boa noite para todos. Estou interrompendo aqui a gravação.